Olá, queridos. Estamos começando mais um módulo da Escola de Princípio e nós vamos falar sobre seitas e heresias. Antes de nós começarmos, eu gostaria de citar um texto que está em 1 Coríntios, do capítulo 3, do versículo 11, que diz o seguinte: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Bom, nós sabemos que seitas e heresias, ou seitas e novas religiões, estão se expandindo em proporções sem precedentes. À medida que a luz do Evangelho deixa de brilhar, trevas de todas as partes passam a inundar o mundo. Mas, afinal de contas, o que é seita, o que é religião, ou seja, o que é heresia? De forma bem simples, seita é um grupo que se separou de uma religião estabelecida, caracterizando-se por grandes desvios ou abandono às doutrinas centrais dessa religião. Vale a pena lembrar o conselho do apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 1, que diz o seguinte, versículo 9: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém lhes pregar um evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. E heresia? O que é heresia? De forma bem simples, heresia é um contrassenso referente à divergência em pontos de fé. É também aqueles que promovem a divisão do corpo de Cristo e aqueles que negam a pessoa de Cristo em sua divindade e sua humanidade. O apóstolo Paulo também alertou lá no apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, dizendo assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Em termos teológicos, podemos dizer que seita é um grupo de pessoas e heresia são os ensinos antibíblicos defendidos por esse grupo. O apóstolo Paulo alertou lá na sua carta a Timóteo, dizendo o seguinte: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Jesus Cristo ele nos alertou acerca do perigo, dos falsos ensinos. Se você olhar lá no capítulo 24 de Mateus, versículo 24, Jesus advertiu seus discípulos sobre falsos profetas que viriam usando seu nome, os quais ensinariam mentiras para desviar pessoas da verdade. Porque surgirão falsos cristos, diz ele, e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. O apóstolo Paulo também falou acerca de pessoas de consciência cauterizada que falariam mentiras e que eram inspiradas por espíritos enganadores. Diz assim lá em 1 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 2, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Bom, nós vamos falar sobre dois movimentos muito conhecidos, que são as Testemunhas de Jeová e os Mormons. Para quem não sabe quem são os Mormons,
são conhecidos como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Bom, não temos como falar profundamente acerca desses dois movimentos, mas vamos tentar, de uma forma bem resumida, falar sobre o histórico dessas seitas, né? As Testemunhas de Jeová nasceu por meio de uma pessoa chamada Charles Taze Russell, né? Esse é o fundador das seitas Testemunhas de Jeová. Ele nasceu em um lar presbiteriano na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1852 e morreu em 1916, com a finalidade de realizar estudos bíblicos. Criou um grupo dentro da igreja que ficou conhecido como Torre de Vigia, o qual começou a redigir sua própria interpretação das Escrituras em panfletos e livretos. O nome Testemunha de Jeová, baseado em Isaías 43, passou a ser usado somente a partir de 1931. Russell casou-se em 1879 e, após repetidas queixas de sua esposa por seus maus tratos, adultério e diversos escândalos financeiros, veio a divorciar em 1913. A Bíblia, usada pela seita Testemunhas de Jeová, foi criada por Russell e contém sua interpretação da Bíblia Sagrada, no qual foi acrescentando ou refutando trechos, alegando ter alto conhecimento de grego e hebraico. Porém, mais tarde, quando foi confrontado diante de um tribunal, não conseguiu reconhecer letras gregas. A seita caracteriza-se por suas inúmeras predições que não se cumpriram porque eram mentiras, é lógico, e se eram mentiras não se cumpririam. Por exemplo, em 1874 eles profetizaram a volta de Cristo. Em 1914 eles profetizaram a Terceira Guerra Mundial, que é o Armagedon. Em 1923 eles profetizaram o estabelecimento do Reino de Deus. Em 1975 eles profetizaram o fim do mundo. E assim segue a vida das Testemunhas de Jeová, profetizando mentiras. Seus membros são instruídos a manter um zelo em comum e tornarem conhecidas suas doutrinas. Dedicam-se à venda de livros e revistas de porta em porta e não comemoram algumas datas festivas com seus familiares, principalmente o dia do seu nascimento. Vamos contrastar alguns ensinos das Testemunhas de Jeová com a palavra de Deus. Eles dizem que Deus não é trino, ou seja, eles não acreditam na doutrina da Trindade. É um ensino que enxergamos isso com muita clareza na Bíblia e não podemos negar. Lá em Lucas, no capítulo 3, no versículo 21, diz o seguinte: que Jesus, estando ele a orar, ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Nós enxergamos nessa passagem três elementos, que são a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo assim três pessoas distintas, mas ao mesmo tempo uma única pessoa. Esse é o conceito de trindade que nós temos, que as Testemunhas de Jeová dizem que não existe. Eles dizem o que também? Que o Espírito Santo é um fôlego, é uma força ativa, e nós enxergamos de forma diferente. A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele tem as faculdades de uma pessoa, e também não só uma pessoa comum, mas uma pessoa de Deus. Ele tem os atributos de Deus, porque ele fala, porque ele ouve, porque ele se entristece. E lá em Atos diz que Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo. Então um ser humano só pode mentir, se for para outra pessoa. Não podemos mentir para uma força ativa, para um fôlego. As Testemunhas de Jeová negam a divindade de Jesus Cristo e também admitem ser Cristo um Deus menor, e dizem também que Jesus não é digno de ser adorado, e confundem também Cristo com o arcanjo Miguel. A Bíblia é muito clara acerca de Cristo, da posição de Cristo, de quem é Cristo, a pessoa de Cristo.
E a Bíblia diz que Cristo é o autor da criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja o trono, seja as soberanias, quer principados, potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Lá em Filipenses está escrito assim, porque pelo que Deus também exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. As testemunhas de Jeová, elas dizem também que não haverá arrebatamento, mas nós esperamos ansiosamente pelo arrebatamento da igreja. Esse é um ponto fundamental da doutrina cristã. Nós cremos na volta de Cristo, sim, a Bíblia fala sobre isso, está muito claro nos ensinos das Escrituras, e devemos estar prontos para esse grande dia que não tardará. Eles dizem também que somente 144 mil das testemunhas de Jeová serão salvas, né? No entanto, a Bíblia, quando fala de 144 mil, ela está se referindo ao povo de Israel, às 12 tribos de Israel. Não tem nada a ver conosco. Eles dizem também que é pecado doar sangue, por isso não doam sangue. E, no entanto, a Bíblia diz que Jesus deu a sua própria vida, o sangue é vida, e Jesus deu a sua própria vida pelos seus irmãos. Está escrito lá em 1 João, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida também pelos irmãos. Então, pode ser que você seja próximo, familiar, parente, qualquer pessoa, se dependendo das testemunhas de Jeová, elas não te servirão nesse sentido. Bom, tem muitas coisas para falar, mas nosso tempo é curto. Vamos falar agora um pouquinho sobre os Mormons, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, que foi fundada em 1829 por José Smith Jr. Esse é o nome da pessoa. José Smith Jr., nome venerado dentro do mormonismo. Supostamente após receber uma revelação contida em placas de metal que jamais foram encontradas ou vistas por outra pessoa, assim surgiu o nascimento dos Mormons. Há várias versões a respeito desse fato, ou seja, dessa palavra, né, desse acontecimento. Há várias versões a respeito, inclusive uma dessas versões diz que dois seres em pé, dois seres em pé acima dele, os quais brilhavam mais que o sol, para dar aquele ar de superioridade, de sagrado, então eles inventam essas coisas. Um dos seres chamou José Smith pelo nome e, apontando para o outro, disse: "Este é meu filho amado, ouve-o." O próprio Smith é quem identificou os seres como sendo Deus e Jesus. Em outra versão, essas placas foram encontradas por José Smith Jr. após ter feito uma oração no qual perguntava a Deus qual era a igreja verdadeira. Um anjo teria lhe entregado as placas e lhe dado a revelação para fundar uma nova igreja. Bom, assim as seitas elas nascem. Essas são as histórias que fundamentam o nascimento desses movimentos. Posteriormente, de ter sido visitado pelo anjo Moroni, em 1830, então publicou o livro com o título O Livro dos Mormons. Suas escrituras são constantemente modificadas e corrigidas. Seus líderes as modificam, acrescentando e tirando trechos segundo o entendimento de cada um. José Smith Jr. Também tinha uma pedra que usava como amuleto para encontrar tesouros. Ele gostava de procurar tesouros perdidos e usava esses amuletos para traduzir as placas de metal que ele tinha. Smith foi criado em meio a muita superstição, pois sua mãe era mística e seu pai era obcecado por procurar tesouros perdidos. Ele profetizou a volta de Jesus Cristo também, e também disse que a lua seria habitada por pessoas de 1,83 m,
Nesse caso eu já estaria fora, que eu sou baixinho. Ele falou que seus inimigos seriam aniquilados, mas Smith Jr. morreu linchado e morto por uma multidão que o arrancou da prisão no dia 27 de 6 de 1844, aos 38 anos. José Smith era polígamo, tinha 27 mulheres. Bom, com uma mulher já é difícil, imagina com 27. A Igreja dos Mormons mostra a imagem familiar bem cuidada. Destaca a união da família e elevados padrões morais. Muitos de seus jovens são treinados para o programa missionário celestial. Aqueles missionários que você encontra pelas ruas, sempre bem vestidinho, arrumadinho, uma identificação no bolso chamada Elder. Esses aí são os mormons. Abstêm-se de chá e café, doam uma porção generosa de seu salário, trabalham gratuitamente para várias organizações da igreja e acreditam que podem tornar-se um deus, governar e povoar seu próprio planeta com um bom número de esposas deusas. Bom, o negócio deles é ter muitas esposas, né? Não só aqui na Terra, mas também lá em outros planetas. Bom, uma mulher só irá para o céu, segundo os mormons, se casar com um mormon. Apesar da igreja mormon usar o nome de Jesus, negam sua deidade, dizem que Jesus é o irmão mais velho da humanidade e que Jesus teria nascido de um ato sexual entre Elohim, que é Deus, e Maria, e que o próprio Jesus teria 3 esposas e filhos. Bom, esses são os relatos, né, um resumo histórico sobre esses dois movimentos. Nós, infelizmente, não temos muito tempo para falar sobre isso, mas eu acredito plenamente que devemos ter o cuidado, ter a preocupação de poder estar atento a esses movimentos, atento a esses ensinos, né, para podermos não sermos impedidos de crescer e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Os cristãos têm uma necessidade ímpar, nós temos uma necessidade ímpar de compreender profundamente o autêntico evangelho. É impossível reconhecer uma fraude a menos que tenhamos o conhecimento do genuíno. Os enganos só podem ser corretamente medidos quando contrastado com a verdade da infalível palavra de Deus. Então, para que nós não sejamos presos desses movimentos, temos que ter o cuidado de observar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, né, de forma cuidadosa, para que não sejamos uma presa de ninguém, para que não sejamos presa desses movimentos falsos, hipócritas, que são doentios e que atrapalham a vida de muitas pessoas. Lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Bom, é muito comum essas seitas colocar sobre a vida das pessoas julgos pesados, né, que elas não conseguem carregar, que não conseguem suportar. Bom, queridos, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês, né? Nós estamos com saudade de vocês, esperamos muito em breve estar junto novamente. Que Deus ilumine sua mente, Deus abençoe também a sua casa, sua família, teu trabalho, sua saúde. Deus abençoe você em todas as áreas. Queria orar com você nesse momento, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo. Quero te agradecer, Pai, por mais uma aula e agradecer ao Senhor pela vida dos teus filhos. Quero pedir a Ele que o Senhor guarde, proteja, livre, meu Deus, ensine. Que o Senhor conduza, meu Deus, a vida de cada um no caminho em que deve andar. Que eles sejam guardados e protegidos de todo laço, meu Pai, de heresia, de ensino falso, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor possa guardar os teus filhos, meu Pai, em todo o tempo, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.